Olá, bem-vindo ao módulo de feridas. Hoje nós veremos um caso real de um abscesso cutâneo. Então veremos como realizar o tratamento adequado de uma lesão, uma ferida aberta. Lembrando que esse protocolo que nós veremos, essa aula prática que nós veremos, você pode extrapolar para outros tipos de feridas, como as próprias escaras por pressão, próprios cortes pós-operatórios, parte também de deiscências de suturas. Toda ferida você vai poder estar realizando o mesmo tipo de protocolo. Pé diabético também. Então essa parte prática que nós estaremos vendo hoje, especificamente em um abscesso, você poderá realizar em outras feridas também. Quando nós trabalhamos com feridas abertas, é sempre importante nós avaliarmos e verificarmos tanto o comprimento da lesão, a espessura da lesão e, se possível, também a profundidade da lesão. Por que, Viviane? Porque assim nós conseguimos fazer o acompanhamento, a evolução gradativa daquela lesão. E é uma evolução muito rápida com o uso da laser terapia e da LED terapia. Então nós conseguimos reverter o quadro de cicatrização completa daquela ferida rapidamente. Em torno de 10 dias nós conseguimos ali fechar uma ferida de 2, 3 centímetros. Então por isso a importância da gente ter esse acompanhamento através da verificação de diâmetro, que é bem importante, principalmente para a área da enfermagem. Quando nós vamos trabalhar em feridas abertas, a primeira coisa que nós devemos nos atentar é se aquela ferida ela está infeccionada ou não. Ou seja, se há então um agente externo, se há ali um fungo, uma bactéria infeccionando a região. Por quê? Porque se houver um agente externo ali, se houver uma infecção sobre a ferida, a primeira coisa que nós devemos fazer é tratar essa infecção. Se nós realizarmos apenas a aplicação do laser sobre uma ferida infectada, nós acabamos estimulando aquele fungo, aquela bactéria. E com isso podemos aumentar a infecção local. Então, sempre nos atentamos a essas características de infecção, como o prurido, que é um principal, o cheiro, então muito importante, prurido, cheiro, vermelhidão, também está presente na inflamação, mas também é uma característica da infecção. Então, os sinais de infecção, eles devem ser a bandeira vermelha, red flags. Então, só poderíamos seguir o tratamento após a desinfecção. Como realizar, então, a parte de desinfecção daquela ferida, a parte de limpeza ali da infecção? Temos duas formas de realizar esse tratamento através do laser e do LED. Nós podemos realizar a técnica de PDT, a terapia fotodinâmica, onde nós já temos uma aula gravada aqui no módulo extra sobre a terapia fotodinâmica, foi uma aula ao vivo que nós tivemos, então recomendo assistir essa aula, uma aula muito bacana, que está disponível no módulo extra para vocês. Então, realizando a técnica de PDT, a terapia fotodinâmica, nós vamos precisar de um fotossensibilizante. Normalmente se utiliza o azul de metileno, em 1 ou 2%. A utilização do azul de metileno, ela pode ser, além de feridas, também em outros tipos de infecções tópicas, como as unhas fúngicas, a onimicose, se não me engano, onimicose. Então, é realizado também infecções fúngicas de unha. É muito importante saber a procedência, ter um laboratório, ter uma farmácia de confiança para a manipulação do azul de metileno, que esteja esse percentual de 1 ou 2% para fazer a aplicação, então, tópica. Quando optamos pela técnica de PDT, onde nós vamos utilizar, então, o azul de metileno, nós vamos aplicar esse azul de metileno diretamente na ferida, na luz da ferida,
e vamos deixar agindo sobre essa ferida num intervalo no mínimo de 10 minutos. Então eu normalmente deixo 30 minutos, mas você pode estar realizando no mínimo 10 minutos. Esse intervalo, neste intervalo, é importante a colocação de um algodão, de uma gaze, fazer a cobertura daquela ferida para que esse agente fotossensibilizante ele não interaja com a luz ambiente. Porque como ele é fotossensibilizante, ele vai acabar interagindo com a luz ambiente e pode perder ação ali germicida quando formos aplicar o laser na sequência. Então é importante fazer essa cobertura. Após esse período de descanso, então, entraremos com o laser vermelho ou o LED vermelho, comprimento de onda, então, 660 nanômetros. Muito importante a gente se deter ao comprimento de onda adequado no tratamento de feridas, principalmente na técnica de PDT. Então, utilizando o fotossensibilizante, o azul de metileno, nós vamos utilizar o comprimento de onda 660 nanômetros, a luz vermelha, ou laser ou LED. A aplicação do laser ou LED vermelho sobre a ferida que já está com o fotossensibilizante ali ativado, ela deve ter uma dose alta. Isso também é um outro fator muito importante que alguns de vocês podem estar confundindo. Então, quando nós trabalhamos com cicatrização, com reparo tecidual, as doses de janelas terapêuticas, elas iniciam em 3, 4 joules por ponto. Mas quando nós trabalhamos com a técnica de PDT, com a técnica fotodinâmica, terapia fotodinâmica, as doses iniciais são 9 joules por ponto. Então, são doses mais altas, bem mais altas. Isso é muito importante, porque nós não podemos utilizar doses baixas. Se, por exemplo, usarmos doses de 3, 4 joules sobre a região com azul de metileno, nós não vamos conseguir atingir o efeito desejado e não vamos gerar, então, a ação germicida. Isso é muito importante. Após essa aplicação do azul de metileno, após a aplicação do laser ou LED vermelho sobre a ferida, você pode fazer então a higienização do local e você pode aplicar sobre a borda da ferida o laser infravermelho no seu comprimento 808 nanômetros, ou seja, o infravermelho curto. Essa aplicação nas bordas, ela vai incentivar então a cicatrização das bordas, já vai começar a fazer com que as bordas tenham esse estímulo de se unirem. Então é bem importante a gente poder estar fazendo essa aplicação. E nas bordas nós começamos com uma aplicação mínima de 4 joules por ponto, sempre cuidando daquele intervalo de 2 centímetros para cada ponto de aplicação do laser, que nós veremos depois na prática como fazer essa aplicação. Mas Viviane, a minha ferida que eu vou tratar, ela não tem nenhuma infecção. Ela está bem limpinha, bem cuidada, não tem nenhum agente invasor ali e eu só quero então estimular a granulação tecidular, eu só quero gerar ali então o reparo tecidual, a cicatrização do meu tecido. Nesse caso, você já irá aplicar diretamente o laser ou o LED vermelho sobre a ferida. E as doses, quando nós vamos aplicar, elas são doses no mínimo de 4 joules por ponto, ok? Essas aplicações, nós veremos na prática, elas seguem uma cruz dentro da luz da ferida e a borda ali nós seguimos com o infravermelho curto, conforme eu já mencionei. Se você tiver como opção o LED azul nos seus equipamentos, ele é outra possibilidade de nós estarmos gerando ação germicida. Então o LED azul, ele também tem esse efeito germicida, também é uma outra possibilidade de tratamento quando temos feridas infectadas. O cuidado com o LED azul é que quando nós utilizamos doses altas, nós podemos estar inibindo os processos de cicatrização no local, inibindo o fibroblasto.
Então, muitas vezes nós vamos estar gerando a ação germicida, vamos estar desinfectando o tecido, porém, nós podemos estar inibindo a cicatrização também. Eu prefiro, na prática clínica, na minha prática clínica, então, a terapia fotodinâmica e depois, então, quando não houver mais nenhuma infecção sobre a ferida, a realização, então, do laser ou LED vermelho sobre a região. Após fazer todo esse processo, né, germicida, e também de cicatrização, nós vamos cobrir, né, a nossa ferida com um curativo de sua preferência e de sua indicação. Isso é muito também pautado, né, o que usar. Eu, particularmente, prefiro aplicar o óleo ozonizado, óleo de girassol ozonizado, antes da colocação do curativo. Tem efeitos muito bons, tem efeitos cicatrizantes e germicidas, então os pacientes evoluem muito bem com a aplicação do óleo ozonizado e depois, então, colocação do curativo sobre a ferida ali, para gerar, então, essa cicatrização. Uma outra possibilidade que nós temos é a associação, fazer uma terapia combinada com eletroterapia. A eletroterapia, principalmente no caso a corrente TENS, ela tem efeito cicatrizante e analgésico. Então, pensando em feridas como escaras de grande escala, nós podemos estar utilizando, então, também, né, a técnica de eletroterapia para gerar ali analgesia e aumentar a permeabilidade das membranas, facilitando ainda mais, preparando o tecido para a cicatrização. Então, outra possibilidade que em breve nós veremos em outra aula, provavelmente ficará disponível nos módulos de casos clínicos, onde nós iremos então ver a aplicação dessa terapia combinada em escaras de pressão na região do quadril e na região sacral. Agora vamos então para a parte prática do nosso tratamento de feridas.